A segurança do seu colaborador. A sua empresa precisa de perícias? Será que tudo que você está oferecendo para quem eleva o seu negócio está correto? No Business Connection de hoje, na nossa estreia, você vai saber tudo isso sobre a segurança do trabalho dos seus profissionais. E, aliás, eu digo, o ativo mais importante da sua empresa a partir de agora no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso primeiro Business and Connections. Que prazer estar aqui, muito prazer, sou o Sidney Botelho e a partir de hoje, diariamente, você vai ter empresários, executivos, especialistas de diversas áreas, mas sempre segmentado. Às segundas nós vamos falar de e-commerce, às terças nós vamos falar de planejamento e estratégia, na quarta de relacionamento, na quinta a gente volta para o marketing, na sexta é aberto. Nós vamos falar de empreendedorismo feminino, de diversidade, nós vamos falar de network, de eventos e de muitos outros assuntos. E hoje, começando com um grande especialista de segurança do trabalho, Daniel Marcelino, da Marcelino Perícias. Que honra, viu? Começar com você, porque eu acho que todas as empresas precisam trabalhar a segurança de trabalho, até mesmo para que as pessoas se sintam confortáveis. É um prazer, viu, Daniel? Sidney, muito prazer, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Sim, é importante que as empresas abordem esse tema a respeito de segurança do trabalho para os seus colaboradores. E não só para os colaboradores, também começa a envolver um pouco dos riscos relacionados à empresa, à companhia, à sua imagem. Então, quer dizer, isso é um assunto importante. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo convite. Não, e vai ser muito rico porque todas as empresas precisam ter um cuidado. Você acha que no mundo moderno, mesmo com a inteligência artificial chegando, as pessoas estão tendo cuidado pela outra, pelo seu colaborador, ou isso ainda está engessado em ter um ambiente mais para gerar negócios do que cuidar do ativo que é justamente o capital humano dentro das companhias? Olha, ainda assim, mesmo com a chegada da inteligência artificial E emocional também. e emocional, né, principalmente emocional, mas nós temos ainda um Parque Fabril muito grande no Brasil. Então, esse Parque Fabril é importante que as pessoas entendam com relação a essa importância de segurança do trabalho, apesar de ter bastante tempo de empresas já fazendo esse processo de automação industrial, mas as empresas, elas estão olhando para o seu funcionário, até mesmo com outro olhar a respeito de emocional mesmo, que você comentou. Porque quando a gente fala de segurança do trabalho, não é só o risco a respeito da pessoa sofrer um acidente ali. Talvez a empresa fornece todo tipo de equipamento de proteção, faz procedimentos, mas a pessoa está com um problema relacionado a outras atividades. Problema com o filho, problema financeiro, então isso sim as empresas estão olhando. E é muito interessante o seu comentário, olhar. E você falou que o nosso Parque Fabril, ele tem ainda algumas coisas para mudar. Aí eu lhe pergunto, Daniel, será que não é uma mudança de gestão? Ainda nas empresas que você atende, existem ainda muito a raiz do dono de uma geração totalmente arcaica, talvez? E como que o legado do jovem, do filho ou do neto desse mesmo dono de empresa podem mudar essa percepção para trazer a qualidade dentro da companhia? Nossa, muito boa a sua pergunta, porque assim, realmente a empresa tem esse legado familiar. Muitas empresas têm esse legado familiar que o negócio dele é ganhar dinheiro. É investimento. Ele está ali, fez um investimento e agora ele quer trazer isso para o seu negócio. Ele quer ganhar dinheiro. E chegando a geração mais nova, ela tem essa percepção e fala, olha, um trabalho hoje que 10 pessoas executam, ele começa a olhar com uma visão melhor e fala, opa, eu vou trazer isso à automação. Eu vou fazer um processo de automação disso que eu vou reduzir de 10 para 3 pessoas. Isso economiza em número de pessoas ali, claro, né, salário, tudo isso, risco do ambiente de trabalho,
faz com que tenha uma produção maior, melhora a produção da companhia. Então, isso caracteriza, melhora muitos fatores ali da empresa com relação a esse olhar desse profissional, dessas pessoas, das pessoas mais jovens para hoje, para esse olhar fabril aí dessa fábrica antiga. E é interessante você falar isso, que diante de todos os cenários que nós vemos no mundo corporativo, você vê aquelas empresas, os melhores lugares para se trabalhar. Eu estou falando isso, você já atendeu um cliente que foi considerado um bom lugar para se trabalhar e você achou irregularidade ou não? Que às vezes eu tenho dúvida se não é comprado esse título. Não. Já gerando uma polêmica aqui, que eu às vezes... Cara, eu trabalhei em tantas companhias, aliás, 4 multinacionais nos meus 33 anos. Eu não vou citar o nome da empresa, mas tinha uma que minha cadeira era quebrada, cara. E como que foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar? Ela deve olhar outro lugar, né? Porque se fosse mesmo no chão de fábrica... E eu fiz um teste, depois de 10 anos que eu saí da companhia, para fazer ali um intercâmbio para uma outra, para a mesma companhia, só que de uma forma estrangeira. Eu fui lá no lugar, a minha cadeira estava lá, porque eu marquei com um S embaixo, e ela estava da mesma forma. E aí, você já teve esse contato ou não? Já tive sim esse contato com E empresas. É verdadeiro isso? É verdadeiro, não. Ninguém A empresa. paga, não. Ninguém paga, não. A empresa, quando ela tem ali aqueles melhores lugares para trabalhar, e realmente é. Só que assim, é uma percepção muitas das vezes que eu vou dar um exemplo. Tinha um cliente, nós andando pela fábrica com a equipe da área de segurança do trabalho, e ele falou, olha, aqui as pessoas não respeitam, não sei o quê, papapá, não faz nada pela segurança do trabalho. E é uma empresa espetacular, 600 funcionários, festa no final do ano, várias premiações, o pessoal faz de tudo pelo funcionário, e realmente faz mesmo. E o que acontece? Dando uma volta com ele, ele pegou e chegou e falou assim pro funcionário, pra você colocar o protetor auricular. Você não colocou o protetor, não sei o quê, chamou a atenção do funcionário ali. E eu, olhando pelo ambiente, eu olhei ali e falei assim, opa, mas peraí. Você analisou o ambiente de trabalho daquele funcionário? Porque talvez a pessoa é uma pessoa humilde, simples, e ela entra para trabalhar e se você der uma cadeira quebrada para ela e não falar nada... Ela vai se sentir importante, que ela tá com emprego. Tá com emprego. E ele vai trabalhar naquela cadeira quebrada. E não tá nem aí, e fala, opa, que isso, eu já tava desempregado, agora eu tô trabalhando, minha cadeira tá quebrada, mas isso não importa. Aí eu perguntei, ele falei assim, você olhou o ambiente ali? Ele falou assim, como assim? Eu falei, você viu o tanto de fio que estava espalhado ali pelo chão? Porque eles buscavam os ventiladores. A empresa comprou vários ventiladores, só que não tinha tomada perto para instalar, para pôr. Colocou um punhado de ventilador. Por quê? Porque o exaustor da empresa, tanto o insuflador mais. Já não estava aguentando. Na verdade, estava faltando manutenção. Aí, não é a empresa, são pessoas. As pessoas têm esse olhar de, opa, você viu o tanto de ventilador? Tanto de processo ali de fio espalhamado para todo lado? E engraçado, você falou da cadeira. A cadeira dele estava faltando uma rodinha. Aí eu falei assim, imagina você sentado numa cadeira o dia todo... Se equilibrando. Ou pondo um livro. Se equilibrando, realmente se equilibrando, porque a sua cadeira tá quebrada e você tá preocupado só com o protetor auricular. Ele olhou, parou, pensou, falou assim, Daniel, você tem razão. Por quê? Porque aí talvez a pessoa tá assim, ela tem vários benefícios, recebe realmente vários benefícios, a empresa se preocupa com ela como pessoa, como indivíduo ali. Só que isso não for lá para a direção, nunca vai comprar uma cadeira. Ele não sabe que a cadeira está quebrada. É o gestor que não está percebendo aquilo. Isso. E aí eu conversei com ele, aí ele foi lá e foi no dono lá, chegou no dono, conversou com o dono e falou que a cadeira estava quebrada. Ele falou assim, mas quantas está quebrada? Ele falou assim, não sei, porque eu falou assim, então, porque nós temos um contrato com a empresa que faz manutenção de cadeiras. Aí ele pegou e falou, tem? Falou, fala com o fulano lá. Aí ele foi lá no rapaz, que era um rapaz até de marketing, conversou com ele, ele falou assim, não, eu só pedi a cadeira, separa ela, a gente liga, ele passa aqui e pega. E aí eles começaram a fazer esse trabalho e eles pagavam mensal. Alterando, trocando ou não a cadeira, arrumando ou não, tinha um valor mensal lá de, se eu não me engano, 10 cadeiras por mês. Ele começou a fazer essa mudança,
resolveu o problema de cadeira. E aí a pessoa fica mais confortável até para se trabalhar, trabalha com mais motivação. Sabe o que é isso? É a falta de comunicação e é a hora de eu falar da Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes para você. Olha só que detalhe importante. A Voice Training faz isso, entra na sua empresa, leva treinamentos para que você possa ter um time que se comunica melhor através do método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. E isso faz com que você faça com que o seu time, tanto de líderes, tenha uma comunicação não violenta, uma comunicação mais justa, uma comunicação mais assertiva. Então você quer uma palestra de comunicação, Voice Training, Escola de Oratória no Instagram. Siga lá e você vai ter justamente um time engajado e problemas na cadeira não vai faltar, porque o gestor vai se comunicar. Você trouxe algo que é realmente muito curioso ao longo de todo o meu processo do mundo corporativo, que eu estou há 33 anos nesse mundo, como colaborador, hoje eu tenho minhas empresas, ô Daniel, mas isso é uma coisa só o início da ponta do iceberg, o protetor auricular. Sim. E quando você entra nessa fábrica, tem os seus processos, tem todas as certificações de ISO, o que seja, o de auditoria, mas como mudar a cabeça de alguém que está fechado para ver a melhoria do conforto do funcionário? Diz para mim. Ó, você falou da ponta do iceberg, realmente, porque nós falamos quando a gente falamos quase o Titanic chegando aí. Sim, porque o protetor auricular é o último recurso que a área de segurança do trabalho vai indicar num ambiente que tem ruído. Tem vários outros. Opa, eu vou enclausurar a máquina, eu vou fazer algum processo que aquela máquina reduza o ruído, eu vou melhorar o processo de manutenção dela, porque se ela tiver melhores manutenções, ela vai ter melhor ruído. Concorda comigo? É igual o carro. Se não der manutenção do seu carro, o motor vai ficar roncando, vai estragar. Então, quer dizer, quanto melhor ser a manutenção, então são vários processos até chegar no protetor auricular. E é realmente o que você comentou, falou assim, ó, pra você mudar essa mentalidade, aí a mentalidade não é só dos gestores, é também das pessoas da área operacional. Mudar essa mentalidade, essa postura, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho que... eu falo que segurança do trabalho é um pouco ingrato, porque eu não chego lá e falo assim, ó, tá vendo? Você reduziu X acidentes por ano. Aí vai falar assim, ó, não sei se ia acontecer, mas, claro, dá para você medir. Você começa a medir um ano, 2 anos, 3 anos, você começa a fazer comparativos, né, para saber se está melhorando ou não e como está melhorando, mas é difícil você mensurar. Talvez você entre numa empresa, tem 3 acidentes no ano. Aí no outro ano teve 4. Você melhorou ou não o índice de acidente? Você aumentou, teoricamente, pelos números e a estatística, mas o quanto que você evitou de ter acidente, que seria a resposta correta? Ou eu estou errado? Não, tá certo. Olha, gente, eu estou indo bem. E mais do que isso, esses acidentes foram graves ou não? Talvez eu tenha 3, que cada acidente a pessoa ficou afastado ali 6 meses. Sim. E aí eu tive 4 que foram 3 dias cada um. Tudo bem, Daniel, aconteceu, não deveria ter acontecido. Mas eu reduzi esse número de acidentes, a gravidade do acidente. Então você começa a trabalhar, e isso para mostrar para o empresário também, opa, quanto que dá eu investir em segurança do trabalho e quanto eu faço de prevenção. Prevenção para que o seu funcionário esteja ali servindo você. Até conversando com você de casa, olhando no fundo dos seus olhos, eu vou dizer, muitas vezes, para treinar um profissional, leva muito tempo. Para treinar alguém, faz com que as pessoas se sintam pertencentes à empresa. E para se sentir pertencente a uma empresa, e você está ali de uma forma que vai fazer com que as pessoas se sintam realmente valorizadas, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orientar, você tem que guiar, você tem que segurar nas mãos da sua equipe e fazer a diferença. E às vezes um investimento na segurança do trabalho não é somente, vamos dizer assim, um custo que vai ali num determinado momento proteger você de alguma punição. Punições. Você com a sua empresa de perícias, você chegar antes de acontecer, ou você é acionado depois que já aconteceu tudo ali na frente?
A maioria das vezes é depois que aconteceu. E o correto seria antes, né? O correto seria antes. Mas o nosso Vamos trabalho... lá, como faz para corrigir um trem que está ali com um problema nos trilhos que do nada pode capotar? Sim. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E você você falou a respeito de comunicação. E realmente é esse trabalho de comunicação. Quando nós entramos numa empresa, vamos lá, entrar para dar uma consultoria, está tendo muito processo trabalhista ou muitos acidentes, e nós entramos ali para fazer aquele trabalho de consultoria para a empresa. E é um trabalho de formiguinha mesmo, onde eu vou passo a passo e principalmente comunicação. Que eu dei o exemplo da cadeira lá, dos fios que estavam esparramados, é a forma de comunicação que as pessoas têm que ter. Como eu vou me comunicar com aquele funcionário que seja o operacional, vou me fazer a comunicação com o gerente da fábrica, o líder. Muitas das vezes aquele líder, ele é um supervisor, que seja, ou encarregado, que chama muito, ele era um bom operacional. Aí a pessoa talvez aposentou, aquele encarregado aposentou, que era o primeiro ali que estava, ele aposentou. O cara que abriu o departamento. Isso, aí pegou o melhor operacional dele e colocou lá como funcionário, como encarregado. Só que o trato dele com os funcionários continua sendo de operacional. Ele não consegue ter aquela comunicação, boa comunicação com os funcionários. Então, cada um você tem que fazer uma comunicação diferente. Sim. E aí você vai fazendo isso passo a passo, mostrando a importância do trabalho de cada um, de como executar cada atividade, de como a segurança é importante. Eu não estou lá para ele colocar, a gente sempre fala do protetor auricular, eu colocar um protetor auricular, ok, se ele coloca, eu estou indo embora para minha casa, eu coloquei, eu como na área de segurança do trabalho. Você anda sempre com o PDI, né, que fala, né? EPI. Equipamento de proteção individual. Confundo. Sim, isso determinado os riscos, né? Tem lugar que é óculos, alguns são capacetes, né? Mas é sempre a mesma atividade, a gente sempre faz esse trabalho relacionado aí para fazer... Essa é a do Daniel, né? Não, essa daí não, né? Então segue. E fazemos sempre esse trabalho para que as pessoas possam entender a importância da segurança do trabalho para ele e para aquele supervisor, para que ele não tenha nenhum tipo de problema no futuro com outras pessoas. Não, e sem dúvida nenhuma isso é fundamental. Você trouxe algo, eu vou contar para você que eu já caí do palco, cara, uma vez por negligência da produtora. E por quê? Quando você está no palco, você sabe que eu faço apresentações, sou mestre de cerimônias e ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem as caixas de PA, que são as caixas grandes, e a pessoa colocou ali as duas caixas e colocou um pano preto, só que ela colocou em intervalo, então tinha um espaço ali. Só que não sinalizou. Eu, como sou apresentador, e eu tinha que interagir com a plateia, chegou um determinado momento que uma recepcionista, uma coordenadora me pediu para, obviamente, interagir com ela. Quando eu pisei, eu fui naquele vácuo. Gente, por sorte, eu não me machuquei. Mas uma simples sinalização faz a diferença quando você realmente não percebe que aquilo pode prejudicar os terceiros. Já que eu falei de eventos, eu vou falar agora de uma grande empresa de produções de eventos que não falha porque tem um trabalho minucioso de segurança do trabalho, todo mundo trabalha bem regularizado, que é a Toyer Produções e Eventos. A Toyer Produções e Eventos que chega para você que é palestrante, ela organiza o seu evento. E a Toyer Produções e Eventos esteve recentemente, no último domingo, com a Yakult no espaço Unimed, ou seja, trazendo uma forma diferente de produzir eventos. Então você é palestrante, você é treinador, quer produzir o seu evento e ter uma assessoria fenomenal, com quem entende até mesmo que o ar-condicionado tem que estar na temperatura certa para que você consiga deixar o corpo
do seu aluno, da pessoa, para você até vender mais. Tá aí. A Toye Produções e Eventos realiza com equipe de casting de recepção, coordenadores, som e áudio e tudo que você precisa. Toye Treinamentos lá no Instagram. Siga e você vai ter um evento maravilhoso. Você já passou por essa situação? Porque em eventos hoje, eu sou do setor de eventos há 24 anos. Se você for lá, você vai ficar nervoso, você sai traumatizado. Principalmente atrás do palco. Você chega a fazer esse trabalho de consultoria interna para grandes eventos ou não, Marcelino? Nós fazemos assessoria anterior. Fazer aquele trabalho, olha, igual você comentou, da sinalização, onde tem que ter um guarda-corpo, onde você tem que tomar um pouco mais de cuidado, saídas de emergência, tudo isso. Isso nós fazemos. Aquele trabalho, depois, quando está acontecendo ali, aí já é mais um trabalho mais de... O corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro. O bombeiro local lá bombeiro que vai local, fazer o trabalho. o bombeiro civil, Tá. tudo isso. Mas assim, aquele trabalho inicial, a prévia, nós fazemos. Ó, precisa ter isso, precisa olhar aquilo. Nós já fizemos inspeção em locais onde o pessoal vai fazer evento numa fazenda, ou num hotel fazenda, num hotel, um grande hotel. Aí nós fazemos toda a avaliação de risco, tudo isso, quantidade de funcionários, se tem, se não tem, se tem determinado escadas de emergência, essas escadas têm todos os corrimões, estão sendo sinalizadas, porque tem lugar que você chega, a escada, dependendo da escada, tá molhada, tem o risco de escorregar, então nós fazemos esse trabalho sim. Hoje, qual que é a aceitação das empresas em relação a esse tipo de trabalho? Por exemplo, na pandemia, nós tivemos muitas empresas, principalmente as pequenas, que tiveram que se adequar e o profissional ir para as residências. E eu conversando com um saudoso amigo meu, Dalton Rodrigues, faleceu na pandemia, ele também tinha uma empresa igual a sua, e ele falou, Sidney, hoje eu estou tendo que analisar todas as cadeiras que a empresa está fornecendo para as pessoas trabalharem no home office. Só que eu sou um microempresário. Como que trabalhar esse custo a mais, sabendo que você já tem uma estrutura física? Como que é mudar isso e você passar para o empresário que ele precisa ter essa adequação lá, no lar do colaborador, Daniel? Olha, hoje, atualmente... Os call centers fazem isso ainda, né? Faz isso muito. Atualmente, hoje as empresas já se acostumaram. Naquele período, teve muita empresa que falou, peraí, começaram a distribuir as cadeiras do escritório. Distribuir as cadeiras dos escritórios, algumas palestras dando dica de como você adaptar a sua mesa ali. Sabe aquela mesa que você usa para jantar e você começou a usar para trabalhar? Então, mandou a cadeira e falou, agora vamos te dar uma dica de como você manter ela da melhor maneira possível para que você possa trabalhar durante 8 horas por dia, em vez de ser aquele processo de você ir para o escritório, né? Então, você fazer uma adaptação. Porque muitas das vezes, talvez a residência da pessoa é pequena. Ela não vai caber uma mesa de escritório. Não cabe nem a cadeira. Aqui tem os estúdios aí que estão de 24 metros quadrados, uma cadeira de executivo não cabe ali. Então, e aí você tem que fazer essa análise, né? Faz no corredor a reunião. Não, mas o que acontece? Você começa a trazer coisas práticas. Opa, eu vou colocar uma cadeira, qualquer tipo de cadeira, eu vou pegar a cadeira daquele funcionário que ele tem lá na casa dele, na residência, e vou fazer uma análise daquela cadeira. Opa, o que ele pode fazer para ficar melhor ergonomicamente para ele? Como ele pode melhorar a estrutura daquela cadeira? Daniel, isso é quase que impossível. Nem todo mundo vai querer abrir a sua residência para que possa fazer isso. Isso é natural. A pessoa pode falar, não quero mostrar tudo isso. Mas a empresa se predispôs a fazer esse trabalho. Só vou interromper um pouquinho, porque entra um pouco do invasão de privacidade, ponto 1, e o advogado de trabalho. O que o Ministério do Trabalho falaria da pessoa, da empresa, ir até a sua empresa para adequar a sua casa para um ambiente de trabalho? Aí você me pegou para esse juridiquês. É algo que dá posso deixar em aberto essa pergunta, mas é algo que, sem dúvida nenhuma, é uma restrição gigantesca se você for analisar dessa forma. Porque... Talvez juridicamente você nem precisa responder, mas... A pessoa pode falar, não quero entrar aqui, você entra na minha casa, eu vou usar o que eu tenho, eu vou sentar na minha cama ali e vou trabalhar da minha cama, eu quero trabalhar deitado, no sofá, eu não quero que entre e pronto, ok. É um direito dela. Você trouxe um tema interessante, Daniel. Mas, por exemplo, eu sou um empresário, montei todo um ambiente.
Aí o José Eduardo, para não falar Zezinho, ele quer trabalhar ali encostado na cama dele, o monitor dele é a própria televisão que ele está assistindo a Ana Maria Braga, e aí? Como se dá um problema nas costas daquele ser? O que a empresa, o que você, como segurança do trabalho, pode ajudar a empresa? Porque é um erro mais dele, negligência dele naquele momento. Olha, a empresa ela é obrigada a fornecer os meios para ele trabalhar. Ela pode falar, olha, eu quero que você trabalhe no escritório. Ah, mas eu quero trabalhar em casa. No home office. No home office? Tá no home office. Então, assim, ela tem que fornecer os meios para ele. Aí ele vai falar, não vou usar. Porque, assim, eu forneci a mesa, forneci a cadeira, ele tá forneço treinamentos constantes, palestras a respeito, posso começar a desenvolver, porque, claro, ninguém desenvolve de um dia para a noite ali um problema na coluna, que seja. Aí ele começa a falar assim, opa, peraí, comecei a ter mais atestados relacionados a esse tipo de problema. Então eu vou começar a trazer palestras aqui. Palestras relacionadas a esse tipo de me fala, problema. Opa, as palestras não estão resolvendo, continua tendo número de atestado, eu vou começar a fazer ginástica laboral, semanalmente. Ou diariamente eu vou começar a trazer ginástica laboral. Claro, começou a aumentar muito, aí você vai ter que trazer a pessoa aqui para o seu ambiente e falar, ó, vem cá que tá com problema, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Não pode, nós precisamos fazer esse trabalho aqui de redução. E aí você tem que, como empresa, você tem que desenvolver maneiras para que isso não aconteça. Aí você vai ter que começar a entrar na residência mesmo da pessoa. Falou, ó, onde você está trabalhando, como que está sendo o seu posto de trabalho. Nossa, que detalhezinho importante. E muitas vezes é prejudicial para a performance das empresas. E aqui, até falando para você, olhando, muitas vezes em palestras que eu já realizei ao longo de todo o meu período, nesses 33 anos de mundo corporativo, eu sempre vi negligência. Se você não abrir a sua mente para corrigir alguns hábitos, com certeza você não vai conseguir evoluir profissionalmente e também como pessoas. Você precisa de treinamentos, você precisa de orientações, às vezes as empresas dão todos esses recursos e falta um simples detalhe, a sua atitude. E é a atitude que está faltando, né, Dani? Que se você for olhar bem, é mais parte do profissional do que propriamente da empresa. Você vê muito essa negligência por parte do colaborador? Ixi, muito. Muitos acidentes acontecem, muitas das vezes, por parte de negligência também de colaborador. Vou dar um exemplo que a pessoa vai fazer um trabalho num painel elétrico. Ele é um eletricista, ele tem todos os treinamentos relacionados à área de NR10, elétrica, tudo isso, tem toda a sua documentação adequada, ele recebeu as ferramentas adequadas para realizar a atividade, ele tem pessoas que possam auxiliar ele nesse processo, mas ele está na correria, deu, sei lá, 4h45 da tarde, ele vai embora às 4h50. Deu um problema na máquina. Ele falou, opa, eu já estou aqui, já tirei a minha camisa, porque é a camisa apropriada para um eletricista, né? A camisa adequada, já tirei a camisa aqui, já larguei a minha ferramenta lá, mas eu vou pegar a minha chave, que eu abro o carro e vou abrir o painel. Vou abrir aqui o painel. E aí leva aquele choque. E vou só fazer um ajuste, o ajuste é rápido. Em 2 minutos, até eu ir lá buscar isso, não sei o quê. Mês passado eu fiz hora extra, meu chefe reclamou. Então eu vou lá agora, eu vou fazer hora extra de novo. Nossa, já tomei uma bronca. E ele vai lá e faz isso. Já vi a resposta, vai. Ele vai lá, abre o painel rapidinho. Não sei se você energizado. Você já tomou choque? Vários, eu sou da área de telecom, né, cara? Se você já tomou choque, é rápido para tomar o choque, não é? Só você encostar, o choque já vem. Você encostou, puf, tomou o choque. Aí deu parada cardíaca. Claro, Aí você viu estatística. Aí vira estatística. Estatística. Ou seja... O estatística tá passando ali, gente. Sabe aquele trabalho de 30 minutos? Sabe aquele trabalho de 30 minutos? Eu quero estatística na empresa. Aquele trabalho de 30 minutos ali, que se ele fosse buscar a ferramenta, se aparamentar, fazer o trabalho, guardar a ferramenta, ia dar 30 minutos de hora extra. Deu 15 dias de atestado. Ou seja, então, isso é negligência.
Então, isso sim. E aí, onde entra, eu sempre Negligência falo... ou medo? Negligência. Porque ele não cuidou dele próprio. Olha, é difícil, porque assim, aonde entra uma característica que assim, eu sempre falo, da comunicação. Você ter comunicação com aquela devida comunicação, porque eu não vou fazer hora extra por qualquer coisa, mas quando for preciso, tem que fazer. E aí é onde a comunicação, talvez, do chefe que chamou a atenção antes, ele não fez agora. E é isso que eu vou falar para você. Muito obrigado pelo gancho, Daniel. Parece que combinamos. Nos próximos dias 18 a 21 de fevereiro, nós temos o quê? Nós temos o curso de oratória na Voice Train, Escola de Oratória. E você vai aparecer aqui, minha carinha linda. Olha, tô até bonito nessa foto. R$1.000 de desconto para você. Mais R$1.000. O QR Code vai aparecer agora na tela para que você possa, sim, fazer parte desse time e, obviamente, R$1.000 de desconto para um treinamento que trabalha a sua comunicação, a oratória, a palestra e a interpretação. Você vai conseguir interagir com os seus colaboradores, você vai interagir com o seu cliente, vai fazer boas negociações e vai fechar muitos contratos a partir desta formação. 16 horas de muito conteúdo de 18 a 21 de fevereiro. O QR Code tá na tela aí? É só você escanear e você chegar a ter essa evolução na comunicação. Voice Training mudando a sua história. Daniel, muitas vezes você contou algo que eu mesmo, Sidney, por muitos anos, trabalhei numa empresa de telecom, a Telefônica, né? E você falou dessa questão de hora extra. Quando nós íamos em grandes locais, era aquela questão de vestir bota, vestir tudo. Mas eu acho que a cena mais horripilante que eu participei, eu recém-promovido como coordenador da Multicanal, que depois, lá em 96, gente, depois foi comprado pela NET. E a gente estava num processo de instalação das TVs a cabos. E eu fui ajudar a minha equipe em campo. Gente, eu sou um cara que eu sei coordenar, sei a parte técnica, mas o meu manuseio técnico é meio assim, ruim. Eu tinha um carro com escada, tudo bonitinho. Peguei, fui lá em Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo, coloquei a escada, cintão lá na cangalha, capacete, só faltou joelheira e cotoveleira, beleza. Daqui a pouco o que acontece? O meu carro começa, tac, 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 tac. Eu esqueci de puxar o freio de mão. O que aconteceu do carro? Que bateu na escada. E eu fiquei pendurado lá por uns 15 minutos, porque o rádio, na época de comunicação, ele estava dentro da onde? Do carro. Passou um senhorzinho naquela rua, um senhorzinho que mal conseguia pegar a escada. Eu disse, senhor, levanta essa escada. Imagine se eu não tivesse colocado o cinto e prendido na cangalha. Eu teria caído de uma altura. Quanto a altura de um poste hoje, vai? 4 metros e meio, 5 metros. Imagine só, talvez eu não estaria contando essa história. Negligência ou esquecimento nesse caso, viu? Olha, limitação técnica não seria, porque eu usei todos os recursos, só esqueci do carro. Você esqueceu do procedimento. Porque eu gosto de usar o exemplo, muitas das vezes, de concessionária de energia elétrica. Concessionária de energia elétrica, ele chega no cliente lá onde está com problema, que seja, o que ele faz? Ele para o veículo, ele puxa freio de mão, ele sinaliza, ele faz tudo o processo ali devagarzinho. Ele não tem pressa, ele sinaliza, ele passa fita zebrada, coloca os cones, abre a escada, coloca o cinto de segurança, ele anota, ele vai item por item ali, ó. Daniel, mas isso é chato fazer, você já pensou? Você tem que fazer, puxei o freio de mão, estacionei em lugar adequado? É procedimento. E você vai fazendo 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, faz 10 vezes, e realmente é isso mesmo, você tem que fazer. Porque se você não fizer o procedimento, se você toda vez não tiver aquele item do procedimento, aí o que acontece? Acontece um acidente. Então, quer dizer, esse é um dos itens, né, que acontece aí quando acontece um acidente nessa proporção aí. Ainda bem que não foi grave, né, que passou alguém para te salvar. Mas você sabe que depois daquele dia eu nunca mais voltei para campo. Eu aprendi isso, que eu só servia para coordenar.
né? E é jovem, né? Menino com 20 anos, então você fez, eu já fiz tanta coisa, gente, eu nem conto aqui porque o Business Connection sairia do ar ou as empresas não me contratariam mais. Daniel, trazendo isso, aliás, você está gostando do bate-papo? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Isso mesmo, pega aqui e compartilhe. Nós estamos em todas as redes, nós estamos no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, também no Instagram, no Facebook. Compartilha, faça com que esse conteúdo chegue o mais distante possível e, obviamente, estamos aprendendo como cuidar da segurança da sua vida dentro da companhia e economizar. Eu vivi muito tempo, Daniel, o call center. E, ao mesmo tempo, os call centers têm uma rotatividade. E, obviamente, as baias e as centrais de atendimento ali de cada um dos atendentes, das pessoas que... elas são iguais e, ao mesmo tempo, se tornam diferentes. Por causa da cadeira, da regulagem do monitor. Como trabalhar essa diversidade de posicionamento? Olha, é difícil você trabalhar isso, vai muito questão de layout, né, da estrutura da companhia, mas assim, o trabalho maior é relacionado a você trazer um ambiente saudável, um ambiente gostoso, que as pessoas gostem de ficar ali, gostem de participar, não ser aquele ambiente frio. Porque você falou de call center, mas também tem outros escritórios. Tem fábrica que você entra, é aquele ambiente frio, sujo. Aí você falou, opa, ninguém gosta de trabalhar num ambiente assim. Né? Então, ele traz uma sensação de, sei lá, fraqueza quando você está num lugar desse. sim. Esses dias eu estive na fábrica da Black & Decker, eu tenho a empresa de tecnologia, né? E visitei. Cara, todos os detalhes. Primeiro que muitas empresas devem utilizar as suas orientações e consultorias, que elas colocam você numa salinha como essa aqui do estúdio e te passam um treinamento de segurança onde você esteja caminhando. E eu estava caminhando, tentando conexão com a pessoa, mas eu parei. Eu não atravessei, porque eu precisava falar no celular. Veio segurança, falou, o senhor só pode falar naquela região. E eu estava visitando. Veja, não somente os colaboradores, mas os visitantes. Como que você vê essa abordagem inicial da equipe de segurança lá na ponta para quem vai visitar a empresa para passar essas orientações? Eles estão de parabéns. Porque normalmente as empresas fazem assim. Vê alguém fazendo algo errado, liga para o técnico de segurança ou para o engenheiro de segurança e fala assim, o fulano está fazendo coisa errada, vai lá corrigir ele. A partir do momento que eu, colaborador, observo que alguém está fazendo algo que não está de acordo, ele vai lá e corrige de uma maneira educada. Sempre tem que ter a comunicação assertiva naquele momento. Aquela comunicação assertiva, educada, respeitosa, tudo isso, respeitosa. Ele está de parabéns, a empresa está de parabéns. Isso aí é sementes que já foram plantadas e ele está colhendo fruto hoje. Pode ter certeza que o índice de acidentes é baixo, as pessoas são mais conscientes relacionadas a isso. Já fui também em cliente que onde você vai andar pela fábrica, você tem um local de andar. Ah, mas o telefone tocou. Então você não atende em qualquer lugar, você tem um ponto específico para você atender o telefone. Aí você para lá naquele ponto, você conversa no telefone, responde a mensagem que seja, para depois você continuar. Hoje, no mundo, assim, a gente falando logo lá no início, o mundo tá extremamente rápido, veloz. Provavelmente você está recebendo mensagem aí no WhatsApp e a pessoa já está desesperada. Ele recebeu e não me respondeu. Não viu o tiquezinho azul. Parece a esposa desesperada. Isso acontece muito. Então, assim, e no trabalho também. Então, assim... Minha esposa não sabe nem onde eu tô pois agora. Então. Graças a Deus. Você tá comigo, você tá bem. Então, assim, acontece muito com relação a isso, das pessoas ter aquela... Opa, mensagem, deixa eu responder agora... Então, isso sim, a empresa está de parabéns quando acontece isso, que ela falou, opa, não, aqui você não pode atender, você tem que atender em determinado ponto. E pode ter certeza que dentro da fábrica, se você entrar na fábrica sem o protetor auricular ou sem algum equipamento de proteção que seja, ele também vai te chamar a atenção.
Vou chegar, qualquer um lá, um operador, ajudante, vai chamar você e falar, Sidney, vem cá, ó, nessa área aqui nós temos que usar esse determinado tipo de equipamento de proteção, você não recebeu na entrada, você não recebeu as orientações, fala, recebi, não recebi, então se dirige a tal ponto, vai lá para você poder acessar essa área. Daniel, eu vou falar aqui da Toye Treinamentos, mas antes eu vou deixar uma pergunta para você. Na volta eu quero que você explique como funciona o CIPA, tá bom? A CIPA, porque muitas pessoas não sabem a importância, pensam que é só mais um treinamentozinho ali que a empresa está oferecendo e muitos colaboradores, aí vem a pergunta final, vão só para cumprir o procedimento interno e pouco dão valor nesse grande evento. E é justamente isso. A Toye Treinamentos traz treinamentos para você mudar 5 habilidades que você precisa: atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para que você alcance os resultados. A Toye Treinamentos faz um trabalho motivacional, uma mudança comportamental, uma forma de fazer com que você se sinta ainda mais desenvolvido. E a performance da sua equipe faz assim, que nem um foguete, que não dá ré, como diz aí a filosofia. Então, Toye Treinamentos lá no Instagram, você pode sim segui-la e pedir com que todos os profissionais façam uma análise para você realmente ter o aumento da performance da sua equipe. Obrigado a Toye Treinamentos por apoiar o nosso Business Connections. Daniel, e aí? O CIPA funciona ou não? Porque eu trabalhava lá atrás, numa outra empresa de TI, e a gente descia, nossa, hoje vai ter treinamento da CIPA, gente! Palestra! Aí vem aqueles malucos lá que começam a falar que você tem que comer a cada 3 horas, comer maçã. Oh, legal, e eu tô aqui com a minha demanda de trabalho. E aí? Então, vamos lá. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é regida pela NR5, né, na nossa legislação. Ela é um grupo da empresa, né, depende da empresa, são designados, né, são profissionais designados, e outros, além dos designados, que são os escolhidos pela empresa, também são aqueles escolhidos pelos próprios funcionários, que há uma eleição, tem estabilidade, tudo isso. Então, assim, você tem a CIPA que faz aquela campanha, nós trabalhamos a prevenção de acidentes. Sim. Por que é importante ter os funcionários ali, o operacional, como participantes da CIPA? Porque no operacional ele vai entender a demanda, ele vai chegar lá e vai falar da cadeira, ele vai falar do ar-condicionado, ou do ar-condicionado não, do exaustor que não estava funcionando, que precisava de ventilador, ele vai falar do banheiro, ele vai falar de um piso que está quebrado, ele vai falar de uma máquina de um degrau, de uma máquina que está faltando proteção. Então ele vai levar essas demandas para que isso seja apresentado à diretoria, montado um plano de ação e executado. Então e claro, a CIPA, ela vai fazer campanhas de prevenção de acidente, que aí entraria a CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Ela escolhe uma semana durante o ano para fazer trabalhos voltados para aquela empresa. Daniel, tem que ser só palestra a respeito de nutrição, ou dependendo a respeito de proteção de máquinas, ou proteção de como fazer direção defensiva, essas coisas não. Eu posso entender, fazer uma análise dos acidentes, dos últimos atestados que eu tenho, dos últimos acidentes que aconteceram e falar assim, vou fazer uma campanha voltada para isso. Fazer uma campanha, dependendo da investigação, claro, aconteceu um acidente, você vai fazer um processo de investigação. Já aconteceu, você fazendo o processo de investigação, aí você começa a conversar com a pessoa e ele fala assim, não, eu tô com um problema com meu filho em casa, seja na escola, seja um problema financeiro, já aconteceu, não, tava pensando algo no meu mental, problema meu financeiro, não sei o que e tal, e acabou, cara, eu fiquei completamente desatento e aconteceu um acidente. Opa, então vamos trazer uma pessoa aqui para falar sobre palestra de gestão financeira para os funcionários. Mas todo mundo aqui ganha 2, 3 salários só, Daniel. Vai falar de gestão financeira? Por que não? Porque essa pessoa, ela vai gastar o quanto que ela ganha. E como ela pode melhorar isso? Então a gente também traz esse papel. E aí também, trazendo, né, vamos colocar um adendo aqui, olhar para as pessoas de casa. Se você não equalizar as suas despesas com o que você ganha, você não vai conseguir crescer na sua vida.
E o melhor resultado é você se relacionar com quem está no seu lar. Porque equivoca-se aquele marido que não conversa com a esposa ou com o companheiro e a companheira, e quando vem, as dívidas estão exorbitantes. Então tem que ter ali um jogo realmente de companheirismo e de evolução. E isso vai afetar muito, e num treinamento como este realmente traz o resultado. Você falou muito sobre essa questão da gestão financeira. E tem um outro trabalho, um outro mal da sociedade, que é o burnout. E isso daí, obviamente, vai gerar um desconforto físico na pessoa e mental. E influencia você também. Como que você está trabalhando isso dentro das empresas? Porque isso pode gerar acidentes lá na ponta. Claro que... Ou baixa no efetivo. Sim, claro. Hoje nós temos parceiros, né, que trabalham junto conosco, porque essa questão mental para as empresas está entrando hoje já também, vai ser incluído lá no PGR, né, que é Programa de Gerenciamento de Risco da empresa. Hoje, o Programa de Gerenciamento de Risco trabalha em altura, espaço confinado, se recebe um produto químico, com elétrica, ergonômico, e está entrando agora essa parte psicossocial. Então, isso está entrando também já na parte de documentação de segurança do trabalho. Então, isso é um trabalho que nós já estamos desenvolvendo junto aos nossos clientes para tentar trazer isso para a empresa, para que ela também tenha essa visão. E aí onde vamos proporcionar para elas, seja palestra, treinamento. Talvez a empresa tenha lá um plano de saúde que é extraordinário. Talvez a pessoa falou, peraí, eu vou reduzir aqui o plano de saúde, vou trazer um outro tipo de benefício para ela, porque é relacionado a esse problema que está tendo ultimamente. Então isso também já é um item que a área de segurança do trabalho está analisando. Hoje você é empresário, hoje você é consultor, mas e o Daniel, pai, marido, filho, amigo, como que é o seu convívio como pessoas, assim? Porque praticamente você entra na casa de alguém e já vê alguma coisa que está irregular para você não se tropeçar. Não, mas agora deixa isso daí, não é a pergunta que eu quero fazer, não. Como que é o seu dia a dia? Porque você tem uma rotina muito árdua. Como que é você dividir trabalho e a vida pessoal? Olha, eu acredito que seja até tranquilo, sabe? Eu tenho a esposa que me apoia muito, então ela me apoia, meus filhos me apoiam com relação a esse processo de empreendedorismo, porque eu era do mundo CLT até 5 anos atrás, então assim, ela foi a grande incentivadora de não, você tem que empreender, você tem que empreender, você tem que empreender, não vai ser CLT, então isso me ajudou muito, né? Então ela me ajuda muito com relação a isso. Meus filhos entendem muito, vamos supor, essa rotina de leva filho na escola, busca se atrasar um pouquinho porque talvez estava na reunião, não tem problema, então eles entendem muito bem essa questão, então isso para mim é tranquilo. Então eu não vejo... claro que você tem que... É um malabarismo, né? Então você tem que ser multitarefas. E eu tento. E eu gosto muito daquela propaganda de um antigo, né? Não sei se pode falar, mas... Fica à vontade. Fica à vontade? Então vamos lá, do Gelol. Não basta ser pai, tem que participar, né? Então, se é da minha época, você lembra que tinha aquela propaganda. Então a gente sempre tem que participar ali desses momentos. E o legal que ele fala do Gelol, né, gente? Que é um cara de segurança do trabalho. Se o seu funcionário cair, você usa Gelol. E eu quero que a Gelol me patrocine aqui, então, caramba. Pô, eu fiz um patrocínio de graça pros caras aqui, caramba. No nosso podcast de estreia do Business Connections, tá aí, coloca aí, #Gelol patrocina o BC, sabe? E é muito interessante. Eu gosto de trazer esse lado mais pessoa, porque faz com que as pessoas saibam que você não é somente um executivo, você não é somente um empresário, você tem realmente uma vida. E uma coisa que eu gostei muito, e eu convivo com você há muito tempo, você é meu amigo pessoal, você tirou férias de quase 90 dias, como que é? Parar o trabalho, porque isso envolve também o seu treinamento com outras pessoas, porque você falar assim, vai chegar um momento que você tem que parar para você curtir sua vida, e não adianta você ensinar uma coisa e fazer outra. E esses 90 dias de férias? Não foram 90 dias, não foram 9 dias, mas tudo bem. O que acontece? Nesses 9 dias de férias,
Empresário não folga não, gente. Muitas empresas também pararam. Então, se eles pararam, eles tiveram todo esse processo de parada de produção, tudo isso, deram férias coletivas, um ou outro cliente continuou, então é possível aí fazer esse processo de paralisação. E também tem outra equipe, eu tenho equipe que pode me ajudar, que pode visitar o cliente, pode atender as demandas. Né? Ainda Então, bem, isso, né? sim. Bem, olha só a grande oportunidade que eu vou trazer para você, conectada à Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes. Você já pensou ser um consultor como ele, fazer treinamentos, fazer palestras e ao mesmo tempo faturar muito com isso? De verdade. Você pode ter qualquer especialidade, mas você precisa transmitir esse conhecimento para alguém. E você sabia que muitos especialistas hoje estão se tornando palestrantes, faturando de 5 a 20 mil reais, até mais, dependendo do trabalho que você faça com marketing, que vou ajudar você a desenvolver esse processo também. A mentoria individual, são vários planos, tá? O QR Code aqui na tela para que você possa entrar em contato comigo, Sidney Botelho, e eu vou desenvolver você para que você se torne um palestrante, você se torne um treinador, sim, de grandes eventos, para que você possa ter o seu infoproduto, multiplicando totalmente o seu conhecimento. Não perca essa grande oportunidade, estamos num processo em parceria com o Business Connections, para que você possa, de uma forma, angariar, se valorizar e rentabilizar através da comunicação, treinamentos e palestras. Então, sessão experimental comigo, 30 minutos, tá aqui o QR Code, você pode pegar o seu celular, escanear nesse momento e você vai interagir comigo diretamente. Bora praticar a oratória? É isso aí. Daniel, antes mesmo da pergunta, da sua mensagem final, eu tenho uma última pergunta para fazer para você, em relação a justamente isso. Quanto tempo de implementação em uma empresa de 50 profissionais leva para ter essa cultura bem enraizada? Eu sempre tive essa dúvida. Eu sei que é muito vaga, porque tem muitos índices que precisam ser avaliados. Porém, amigo, me dá uma métrica. Olha, uma empresa de 50 funcionários, ela tem o espaço dela vai ser mais curto. Vamos lá, assim, para que ela tenha algo estruturado, que tenha algo que você fale realmente isso tem uma estrutura realmente de segurança que esteja ali na cultura das pessoas, vai ali uns 3 anos. Em empresas maiores, o tempo é maior. Por quê? Porque tem muita rotatividade, as pessoas saem, tem que ter aquela gestão o diretor da empresa, o presidente, ele tem que abraçar aquela ideia. Ele falar assim, não, eu quero implementar a segurança do trabalho. Eu quero que isso seja algo importante para a empresa. Então tem que partir dele. Se for aquele trabalho, aí é mais rápido. Porque se for aquele trabalho, vou dar um exemplo, acontece um acidente, e aí quem faz ali o reporte inicial é a área de segurança do trabalho junto com o supervisor. O diretor nem toma pé do assunto. Isso já vai ser difícil se implementar. Agora, quando aquele diretor, acontece um acidente de trabalho, quem tem que fazer o reporte é o supervisor ali da área para o presidente, tem que sentar lá na frente do presidente, explicar o que aconteceu, por que aconteceu, o que ele vai fazer para não acontecer de novo, aí o processo é mais rápido. Então, assim, eu sei que é difícil, o que você falou, né? É difícil ter essa métrica, mas nessa... Mas é só uma forma de ter uma noção, porque às vezes as pessoas de casa, elas ficam ali preocupadas. Pô, vou trazer um técnico de segurança do trabalho, um especialista, e ao mesmo tempo vai levar muito tempo para mudar essa cultura. Mas aí vai muito do que você vai fazer, dos treinamentos, sim, do relacionamento e da mente aberta de todos ali envolvidos. Olha, e muitas das vezes eu falei até no início, é custo, é investimento. Quanto que você vai fazer de investimento e quanto você vai ter de lucro no futuro? E aí quando você mostra isso para o empresário, ele falou, opa, brilha o olho, que tem retorno. Na hora que ele vê o retorno, ele falou, opa, peraí, se eu tiver isso aqui de retorno daqui a 3 anos, então eu já implemento agora. Então ele começa a trabalhar dessa forma, tá?
E, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental, cara. Eu vejo essa transformação de cultura a algo rico. Então, você que está acompanhando aqui, compartilhe. Tá bom? Business Connections realmente é um podcast que está fazendo com que as pessoas se conectem com outras pessoas para entender como os negócios estão sendo realizados. E ao mesmo tempo, o que eu falo para você, se você não tomar a iniciativa, se você não buscar o conhecimento e tudo isso, depois vai estar tudo numa plataforma, porque esses personagens que aqui estão são os caras que vieram de baixo, como você, como eu, como qualquer outra pessoa. Não ficou rico do nada ali, mas sim, teve iniciativa e buscou realmente algo para fazer diferente. E eu quero que você faça diferente nesse momento. Daniel, olhando ali na câmera e você deixando aquela mensagem de empreendedor, deixando a sua mensagem de superação ou o que você queira falar para a nossa audiência. Fique à vontade. Sidney, a mensagem que eu quero deixar é assim, as pessoas muitas das vezes ela fica esperando alguém fazer para ela. Uma frase que a minha esposa falou um dia para mim, falou assim: Daniel, você montou a empresa, então você tem que ir atrás do seu cliente. Você tem que buscar o seu cliente. Então busque, vá atrás, caminhe, vá atrás. Vai errar? Vai fazer de novo. Vai aprender com os erros. Então esse processo é extremamente importante, você ter essa oportunidade de buscar, de fazer. Porque se você ficar esperando, não vem. Daniel Marcelino, Marcelino.perícias, muito obrigado pela sua participação nesse primeiro Business and Connections para você. É o nosso BC entrando na sua casa em todas as plataformas, streamings, Spotify, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, em todas as redes, até no seu WhatsApp a gente tá, porque você vai compartilhar e esperamos que você tenha gostado desse bate-papo. Amanhã eu vou falar com a Bárbara Fiuza, lembrando que o BC vai no ar de segunda a sexta, cada dia tem uma especialidade, dessa especialidade você vai poder se conectar com muitos profissionais. Você chegou aqui e não me conhece, sou o Sidney Botelho, você pode ir lá no meu Instagram, Sidney Botelho Oficial, no meu canal do YouTube, que também está transmitindo ao vivo, e ao mesmo tempo você interagir comigo, deixando o seu recadinho, o seu comentário, fazendo a diferença. E é assim, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Realmente foi uma... Você passou no teste? Tá menos ansioso? Menos ansioso, muito obrigado. É isso daí. Ele usou as técnicas aqui da Voice Training, Escola de Oratória. Agradeço o nosso apoiador principal. E assim, eu, Sidney Botelho, em nome de todos envolvidos, quero agradecê-la e espero encontrar você logo, amanhã, conectado, aprendendo, cabeça aberta, fazendo a diferença para você, para as pessoas, fortalecendo ainda mais o conhecimento, os negócios e as empresas. E é por isso que nós chegamos. Chegamos para trabalhar o micro, o nano, o grande, o médio, não importa o seu tamanho, o que importa é o que você sabe, porque se você sabe, você vai fazer a diferença para as pessoas. E fazendo a diferença, você vai ouvir profissionais, executivos que realmente estão fazendo a diferença para outras pessoas, e é isso que eu desejo. Muito obrigado mesmo, esta só foi a estreia e eu espero que você tenha curtido o máximo, porque olha, trabalhar segurança do trabalho nos dias atuais não é fácil. E eu, Sidney Botelho, pela experiência de décadas, quero sim fortalecer ainda mais esse laço com você, esta conexão, gerando negócios e sem dúvida nenhuma, como eu gosto sempre de dizer, aproveite para ouvir essa frase e guardar para a eternidade. Viva o momento com coragem e coração. Valeu, galera! Até amanhã com Marketing com Bárbara Fiuza. Beijo grande, até mais!